Ai, Relaxa. bichinha. Olá, meus queridos e queridas. No Vambora Conversar de hoje nós temos um assunto muito interessante. Um assunto que já ficou famoso por aí, um termo que ficou muito famoso. Sair do armário. E Polêmico. agora? É? Bem polêmico. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e roda a vinheta. Eu tava falando, trouxe uma pessoa muito especial que é o Luiz. Eu mesmo. Vocês já conheceram ele no vídeo anterior, né, que nós falamos sobre Eu Nunca. Do Eu Nunca, também muitas polêmicas com nossa roommate Marisa. Mas hoje, estou trazendo um assunto um pouco sério. O assunto de hoje a gente vai falar de um termo que ficou muito famoso, que foi sobre sair do armário, né? Para quem não sabe, esse termo ele foi direcionado na década dos anos 20. Era um termo utilizado, mas na verdade nos Estados Unidos, sobre as debutantes, né? Eles utilizavam esse termo sair do armário para apresentar aquela jovem que acabou de fazer 15 anos, que estava iniciando, né, entrando na fase adulta. Então esse termo era uma forma de mostrar ela para a população, para o público, para a sociedade. Então depois esse termo ele foi usado na comunidade LGBT para falar de quando uma pessoa ela saiu do armário, né? Ela saiu dessa prisão que ela estava e hoje ela pode ser livre e liberta. E por que a gente está tocando nesse assunto? Por um grande problema que acontece hoje em dia, em especial no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos tem 4,8 milhões de LGBTQ+, né, da população aqui dos Estados Unidos. E 1,8 milhão pensam em se matar. E um dado muito importante do Brasil hoje em dia é que o Brasil, a cada 26 horas, morre 329 LGBTQ. Então é uma coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que... Porque isso não é normal, né? As pessoas têm... Todo mundo tem o direito de viver. Não é porque você decidiu viver ou estabelecer a sua vida de uma outra forma que você tem que ser morto, espancado ou muitas coisas que já fizeram com muita gente por aqui. Então hoje eu trouxe o Luiz porque a gente vai entrar nesse assunto, né? A gente vai saber um pouquinho dele, como que foi para ele sair do armário, como que tá a vida dele hoje, qual foi o processo, né? Porque por mais que a gente pense ou estabeleça um padrão, o sair do armário para cada um tem que ser no momento que a pessoa se sente bem, no momento que a pessoa se sente livre e o momento certo para cada um. Cada um tem seu tempo, né? E Luiz, uma coisa, quando que você percebeu assim que tinha alguma coisa diferente dentro de você? Olha, eu acho que na escola, quando as menininhas, assim, minhas amigas comentavam dos boyzinhos, né, dos garotos, e eu ouvia e eu só pensava, tipo, concordando. Meus amigos comentaram, ai, olha a batata da perna daquele menino e não sei o quê. E eu assim, né, sempre ali atrás, assim, pensando, é verdade, né? Que bonito. Nesse momento, Nada assim, tipo, com malícia, não era esse negócio, era admiração, né, a princípio. nesse momento você já viu que tinha uma Sailor Moon, que tinha uma Paquita da Xuxa, assim, querendo sair, Eu não desabrochar? sabia, né? Eu não sabia ainda o que estava acontecendo. Eu sabia que eu não podia ter aquele sentimento. Porque a gente cresce sendo reprimido, né? Então eu sabia que eu não podia expor aquilo para as outras pessoas saberem que eu tinha esses sentimentos. Então, tipo, enquanto minhas amigas comentavam, eu ficava quietinho, embora eu estivesse pensando e concordando com elas, entende? E uma coisa, você falou disso, né? E como que foi pra você essa briga interna? Quando você realmente descobriu que você tinha atração pelo mesmo sexo, como que foi essa briga interna por você? Porque a gente, quando vem da sociedade, na sociedade já impõe que isso é errado, né? Que você é uma aberração Sim, a e... gente já cresce sendo reprimido. Como que foi essa briga com você? Porque eu acho que tudo começa com a briga interna nossa. Aham. Que a gente fica lutando e não é... Que eu digo que é a parte mais difícil, né? Acredito que foi a parte mais difícil. Depois disso é só mil maravilhas. Mas enquanto eu estava nesse processo, era muito triste pra mim. Eu nunca fui, assim, eu sempre fui bem tímido, né? E quando eu era menorzinho e eu comecei a perceber que eu era diferente das outras pessoas, eu acabava me reprimindo mais. Tipo,
toda a minha personalidade, eu ficava, eu não gostava de conversar com os outros, porque era como se qualquer coisa que eu fizesse eu poderia estar expondo uma parte de mim que não é aceita, entende? Se eu gesticulo demais, eu lembro que minha mãe me reprimia com isso, ela batia na minha mãozinha, assim, eu criancinha, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Mas sempre gesticulava e tal. É, é um processo que a gente passa que não é de um dia para o outro, né? Eu acho que desde o momento que eu comecei a ter esses sentimentos, a perceber esses sentimentos, eu crescendo, tentei reprimir isso, tentei agir de uma forma aceitável para a sociedade. Engraçado que você falou agir de uma forma aceitável, né? A gente quer se colocar nos padrões da sociedade muitas vezes, né? E assim, a gente fala tanto do termo sair do armário, você se sentiu obrigado a sair do armário? Ou foi um momento que você falou assim, tô cansado de estar aqui, eu vou sair? Ou você teve uma pressão que você realmente teve que sair de lá? Não, eu não me senti pressionado. Foi tipo, assim, como a gente passa por esse processo todo lidando com isso por muitos anos, foi o meu caso, né? Eu não lembro exatamente o momento em que eu liguei que o que eu tinha era atração por homens, né? Que começou com aquela admiração, então eu não sabia exatamente com que eu estava lidando, mas quando eu comecei a ter esse pensamento eu tentei reprimir e os anos foram se passando, eu fui crescendo, né? Me tornando um adulto, tanto que o meu primeiro beijo eu já era considerado um adulto, né? Você tinha quantos anos? Foi 10 dias antes de fazer 20 anos. Nossa! Eu tenho isso marcado na minha cabeça porque... Mas nesse momento você já tinha saído do armário ou ainda não? Então, já. Já? Eu contei pra minha mãe antes mesmo de beijar na boca. Mas era porque eu já sabia. Foi quando isso ficou claro pra mim na minha mente. No momento que... Parece até que virou uma chavinha, assim. É claro que não foi essa chavinha porque foram muitos anos de processo pra eu me aceitar. Mas caiu a ficha. Quando a ficha realmente caiu, assim... Foi tranquilo pra mim. Do nada, assim, eu falei, pronto, acho que eu tô pronto, acho que é isso, vou viver isso, vou ser feliz. Mas assim, uma coisa que você falou, né? Você falou que você contou pra sua mãe. Eu acho que a primeira etapa é a briga interna entre nós. A segunda etapa, que eu acho que é a mais difícil, é contar para os pais, para a mãe e para o pai. Exatamente. Eu acho que por mais que o pai e a mãe percebam que tem alguma coisa diferente, para eles eu acho que eles tentam mentir para eles mesmos, mas tá tudo normal, né? Como que foi? Conta pra gente assim, como que foi quando você decidiu contar pro seu pai e pra sua mãe? Então, essa parte é interessante. Foi assim, pra mim. Eu entrei na faculdade, eu vou contar o processo um pouquinho antes disso, porque acho que faz parte dessa descoberta até contar pra eles, né? Quando eu entrei na faculdade, foi o primeiro momento que eu comecei a lidar com pessoas que eram LGBT, né? LGBTQ a mais. E nesse momento que eu comecei a ver pessoas que eram um tanto similar a mim, foi que eu comecei a perceber que eu não estava sozinho no mundo, né? Que, tipo, as coisas que eu sentia não eram só eu que sentia aquilo. Que era normal sentir aquilo. Porque primeiro a gente traz como se fosse um problema, né? Porque como a gente não tem essa referência, a gente aceita que aquilo é normal. Então a gente tenta agir na normalidade, a todo custo. Quando eu comecei a ver que existem pessoas que eram iguais a mim, eu comecei a entender a normalidade nisso. E aí na faculdade foi assim, eu comecei a sair eu fiz 2 amizades que eram gays na minha faculdade. Uma é uma das minhas melhores amigas. Até Karen. hoje? Até hoje. Legal. Ela mora no meu coração e vai estar para sempre lá. Que é a Karen, que ela é lésbica, né? E foi o primeiro contato. A gente se tornou amigo porque a gente tinha em comum a paixão por séries de TV. Bacana. E eu amo isso, então sempre a gente começou a conversar sobre isso. E a gente foi pra uma balada junto. Foi o primeiro momento que eu vi
homens beijando homens. E você falou. E eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas fazem isso mesmo, tipo, chocado. Que delícia! Mas ainda tava reprimido, né? Porque eu não tinha vivido isso ainda. Você não deu o primeiro beijo lá nesse momento? Não. Até esse momento eu era hétero pra minha amiga. Mesmo ela tendo se assumido pra mim, eu acho que, na verdade eu tenho certeza, a gente já conversou sobre isso. Ela sabia que eu era, ela meio que me deu a oportunidade de contar. Eu disse que eu era hétero, porque até então eu tava tipo, não posso pôr isso pra fora. Nesse momento você já tinha aberto o closet e botado pelo menos a cabeça pra fora. Eu tava querendo, né? Eu tava tentando olhar o que tinha pra fora do armário, né? Tanto que eu fui pra essa balada e tal. Mas bem, e aí eu me aceitei. Assim, tipo, ter essas amizades me ajudaram a saber que eu não estava sozinho. E a saber que estava tudo bem ser quem eu era. Então, a partir do momento que caiu a fichinha que eu comentei antes, eu deixei de ver isso como um problema. Então, eu senti que era o momento de eu viver a minha vida. Só que eu não ia poder fazer isso sem contar para os meus pais antes. Porque muita gente, eu sei que não é uma coisa que todo mundo faz, mas era importante para mim naquele momento, né? E como eu estava vendo aquilo como uma coisa que não era um problema mais, eu decidi contar para minha mãe. Você contou para sua mãe primeiro? Então, eu meio que fui jogando as pistas pra minha mãe, assim, sabe? Comentei que eu estava indo nessa balada, que era gay, que héteros iam, mas que era uma balada gay, meus amigos eram gays. Então, assim, eu fui jogando quebra-cabeça pra minha mãe montar as peças, sabe? E foi véspera de Natal, isso, eu lembro, eu tenho na minha mente isso muito marcado. Em véspera de Natal, eu tava assim, tipo, ela precisa saber, eu não vou mentir. Então eu comecei a induzir a nossa interação até o momento em que ela me perguntou. Você criou uma tática, né, uma armadilha pra ela cair e falar, vamos conversar? Foi assim, eu mostrei, eu deixei a pergunta no ar. Eu falei, aqui, esse sou eu, você tá começando a enxergar quem eu sou. Você quer saber quem eu sou? E aí ela quis, porque ela me perguntou diretamente. Foi um pouco difícil, não foi assim tão simples. Ela já perguntou, eu lembro até hoje, isso tá assim gravado na minha mente. Ela perguntou, você não é gay, é? Tipo, já na negação, entende? Ela já me perguntou na negação. E eu falei, sou sim, mãe. A gente tava no carro, isso. Ela tava dirigindo numa via rápida. Talvez não seja o melhor momento não pra era você mesmo contar. o melhor momento. Mas como era um momento onde a gente tava só nós dois, né, interagindo, acabou sendo um momento certo pra mim. E ela, na hora, a reação dela foi dizer não. Diz que não. E aí ela começou a chorar, bater no volante, falando, diz que é mentira, diz que é mentira. E eu não podia dizer que era mentira, porque se eu dissesse isso, eu ia estar mentindo. Sim. E eu não gosto de mentir. Bem, e aí foi basicamente isso. E assim, aí você contou pra tua mãe, e depois você contou como que foi pro teu pai e pra tua irmã? Então, não precisa entrar tanto em detalhes, mas como que foi? Eu vou dar uma resumida. Demorou um tempo, minha mãe meio que... Ela teve que digerir isso primeiro, né? Ela começou a digerir isso, eu vi que ela estava sofrendo muito e eu tentava ajudar ela. Ela ia quase todas as noites no meu quarto fazer perguntas, tentar entender. Eu admiro isso demais. Eu repetia a mesma coisa toda noite, as coisas que eu sentia, e as perguntas dela eram todas as noites as mesmas. Mas eu via nisso a vontade dela de tentar entender, né? Mesmo que não fosse fácil para ela. E só um ponto que eu vou falar nisso, e até interessante nesse ponto que você tocou, né? Não que a sua mãe seja velha, mas assim, pessoas que são de gerações muito antigas, né?
é muito difícil tratar isso, até mesmo por ser criado numa sociedade totalmente machista, né, naquela época, e os padrões eles vão evoluindo a cada dia. Até mesmo uma coisa interessante, né, se a gente falar o homem, como que era o homem na França no ano de no ano de 1800 e bolinha, né? Para você ser homem naquela época, você tinha que usar o quê? Uma peruca, usar batom, usar pó, né? Exatamente. Então a gente também tem que entender que a questão de masculinidade ela vem mudando, né, com o passar das gerações. E hoje você tratar disso com uma geração um pouco menos antiga, né? Não que seja fácil, mas é muito mais fácil a pessoa entender e compreender. Sim, eu acho que hoje em dia, pelo fato da informação chegar a mais pessoas, as pessoas têm essa referência que eu não tinha tanto na minha época, né? Eu meio que a minha referência, eu vou até comentar isso que eu achei importante, pelo fato da representatividade, da gente ver coisas na TV. Eu assistia Glee na época e foi pra mim uma coisa muito importante ver os protagonistas, cada um com suas particularidades, vivendo e lidando com os problemas da vida, né? Eu consegui me enxergar em alguns personagens lá que eram gays. Então, tipo, isso despertou em mim essa... desejo, né? Essa vontade de ser eu mesmo, de ser feliz, entende? Isso é uma coisa que eu vou pontuar. Eu era muito depressivo. Assim, eu sou muito emotivo. Eu continuo sendo, isso eu nunca vou deixar de ser. Mas eu era depressivo, assim. Eu tinha muitos pensamentos de, tipo, não vale a pena estar vivo, não vale a pena viver, né? Tipo, eu tinha isso muito marcado, que eu queria que uma bomba explodisse o mundo, assim, sabe? Essa era a minha vontade. Estranho falar isso, né? Muito estranho. No fundo, era só eu reprimindo a minha vontade de viver. Eu acho que também nesse momento, acho que quando você identificou isso dentro de você, que você falou para os teus pais, para tua mãe, eu acho que você entrou na fase de tô liberto, total, eu posso ser realmente quem eu sou. Né? Mesmo que eu sinto que eu fiz uma coisa errada ali, que como pra mim foi tão fácil, tipo, no momento que caiu a ficha pra mim, aquilo deixou de ser um problema, eu lidei com isso de uma forma até um pouco direta demais, quando eu contei pros meus pais. Tipo, eu acho que eu tinha que ter tido um pouquinho mais de tato na hora de entender que pra eles não ia ser da mesma forma, entende? Porque pra mim foi tipo, sou gay, coloquei isso assim como uma coisa certa e eles tiveram que lidar com os sentimentos deles e eu não levei tanto isso em consideração, né? E hoje, Luiz, como que tá hoje, depois que já passou tanto tempo, como que tá hoje o tratar com os pais, com a mãe, como que tá essa vivência agora? Tá tranquila? Você acha que ainda tem alguma coisa mal resolvida? Como que você sente que tá a relação com seu pai, com sua mãe, com sua irmã? Então, eu contei pra minha irmã, na época que minha mãe estava muito triste, eu contei pra minha irmã, porque minha irmã é formada em psicologia, então eu achava que ela ia conseguir ajudar minha mãe ter alguém pra conversar, né? Depois eu meio que falei pra minha mãe que eu queria contar pro meu pai e minha mãe contou. Um dia eu cheguei da faculdade e meu pai só me chamou pro quarto e pedindo pra eu não ser gay, pra eu tentar não ser gay, pra eu casar com uma amiga, que ele ia dar uma casinha pra mim, assim, era a vontade dele de eu ter uma vida dentro dos padrões, né? E foi muito difícil. Assim, no início, esse assunto era uma coisa que só trazia tristeza, que só fazia sofrimento. Hoje em dia, a gente não fala tanto nisso, né? A gente não toca no assunto. Eu nunca namorei, assim, a longo termo pra chegar ao ponto de apresentar pros meus pais, deles terem que lidar com isso, né? Mas, hoje eu vivo uma vida onde eu posso ser quem eu mesmo, e eles continuam fazendo parte da minha vida. Tipo, eles respeitam isso tudo, sabe? Mesmo que eles não saibam de todas as minhas histórias, né? Mas hoje foi mais tranquilo, eles te aceitam, Mas né? hoje em dia a nossa relação é perfeita.
eu amo muito eles me amam, eles dão o suporte que eles podem dar pra mim, mesmo que eles não concordem com o fato de eu viver a vida assim, né? Acredito que eles não concordam. Eu não sei porque a gente não fala muito mais isso. Mas eu acho que assim, eu acho que entra num ponto muito importante que é o de respeito, né? Porque hoje em dia, porque até mesmo, gente, eu decidi falar sobre esse tema aqui no canal, porque hoje em dia existe uma briga muito grande da família, né, que tem dificuldade de aceitar, e da criança que não sabe como falar. Porque quando a família descobre que o filho ou a filha, ele é gay ou ela é lésbica, né, a frase que a gente mais escuta é o quê? Eu amo, mas não te aceito. Então, como que fica na cabeça de uma pessoa? Opa, a pessoa me ama, mas não me aceita, quando na verdade era eu te amo e eu te respeito. Entendeu? Então, seria legal a gente pensar nisso, porque para a cabeça de uma pessoa, né, de uma criança, tratar amor e não te aceitar é uma briga, porque na verdade você não está aceitando. E uma coisa que eu queria falar para você, o que se diria hoje para jovens que ainda estão dentro do armário e estão ainda se descobrindo e querendo sair? O que você falaria para eles? Acho que a primeira coisa que eu falaria é: vá conhecer sobre o assunto. Que isso foi importante pra mim. Vai assistir seriados que mostram representações de pessoas que são gays, né? Porque isso foi importante pra mim. Como eu comentei, assistir Glee foi muito importante pra mim. Teve outra série, Queer as Folk, que eu assisti também, que essa é um pouco mais pesada, mas foi muito importante. Eu assisti essa série meio que escondido. Toda vez que os meus pais iam entrar no quarto, assim, eu escondia a tela, sabe? Mas é muito importante você ver, porque eu acho que o que faz as pessoas terem os preconceitos, terem os medos que elas têm, é justamente não conhecer sobre o assunto. Então, mesmo a gente sendo gay, sabendo as coisas que a gente sente, se a gente não conhece sobre o universo gay, como é que a gente vai querer estar ok com esses sentimentos, entende? E acho que uma coisa também importante, né? Não se sinta obrigado a sair do armário. Eu acho que primeiro você tem que trabalhar isso interno dentro de você, e o momento que você achar melhor, você sai do armário. Entendeu? Na verdade a gente fala explodir o armário, né? Para nunca mais voltar. Pôr fogo no armário. Porque... E assim, uma coisa bem interessante também para a família, né? Eu acho que é importante a família também tentar estudar isso, o que está acontecendo, porque da mesma forma como pode ser uma fase de uma criança, pode ser mesmo ele ser gay, né? Ou ele ser lésbica, e também está tudo bem se ele for. Eu acho que o que a gente tem que pregar hoje em dia, mais e cada vez mais, é o amor e o respeito. Porque o que o outro... como o outro está direcionando a vida, né, importa para ele. Eu acho que a gente, como tem do lado, ou sendo amigo, ou sendo membro de uma sociedade que a cada dia está mudando, né, para melhor, esperamos, né, eu acho que o que a gente tem que pregar cada vez mais é o respeito. Por mais que você não aceite, quem tem que aceitar é a pessoa. Né? E eu acho que não é uma coisa... Primeiro, de aceitar, eu já acho um termo meio um pouco pesado, porque ninguém tá pedindo por aceitação. Eu não tô pedindo por aceitação. É exatamente como você falou, todo mundo quer respeito, só isso. Não quer que você aceite, eu quero que você respeite. Não mas eu falo de aceitação porque as pessoas, elas colocam isso, né, como algo errado, e julga e fala, como assim, não tô cuidando eu tô cuidando da vida do outro e não da minha vida. Exatamente. Esse não é um assunto onde vai fazer mal pra alguém. Isso não tem mal pra ninguém. Eu ser gay não tá interferindo na sua vida em nada. Então, assim, por que é que as pessoas se preocupam tanto com isso, entende? Tipo, tem tantas coisas erradas acontecendo no mundo em que as pessoas não se revoltam, e elas vão se revoltar com uma coisa que nem mal gera. Tipo, não faz muito sentido na minha cabeça, mas é um processo. É aquele negócio que eu comentei da informação. As pessoas não têm a informação. Então, elas disseminam ódio sem ter estudado, sem ter procurado compreender, entender, conhecer, né, sobre o assunto. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Vambora Conversar, tá?
E se você gostaria de deixar um comentário, falar alguma coisa, ou que nós entrássemos em outros aspectos dentro desse tema, né? Coloque aí nos comentários, que nós vamos ter totalmente o prazer de conversar com vocês, de talvez fazer um outro vídeo falando um pouco mais, né? Sobre esse tema que eu acho que é muito importante. Podemos fazer também. E se você está aí com esse problema, sinta-se apoiado, você não está sozinho. Existem milhões de pessoas que já se assumiram, que estão bem, ou pessoas ainda que estão nesse trâmite, né? Mas tem ONGs, tem milhões de pessoas, e hoje em dia a gente tem um acesso, né, a informação muito grande, de lugares que vai poder te ajudar a trabalhar isso dentro de você, e até mesmo formas de como você vai falar isso para sua família. Converse com alguém. Se você está se sentindo triste ou com medo, e você sinta que você está encurralado, que você não tem saída, ou tem até os mesmos sentimentos que eu tive de, tipo, não querer viver, converse com alguém, é o que você precisa fazer. E alguém tente procurar alguém que vai ter o tato, né, de falar sobre esse assunto com você. E você não está sozinha, tá bom? Espero que você tenha gostado e vamos embora conversar. Até mais. Tchau, tchau.